Hum, Mais uma vez, estamos aqui no TikTok para mais uma live. Eu, esses dias, eu estive refletindo muito em relação a algumas lives que a gente trouxe alguns temas, a gente abordou alguns temas. Eu tive dando uma olhada em algumas lives. Por algumas vezes eu subi algumas pessoas aqui na janela. E o que eu percebi com isso tudo? Eu percebi que quando a gente desperta a consciência, quando a gente tem um entendimento de como isso aqui tudo funciona, eu percebi algo bem interessante. A comunicação ou a interação com alguns tipos de pessoas tem, parece que um valor maior. Parece que as suas energias elas ficam mais aforadas. É isso que eu percebi. E aquilo que te incomodava não te incomoda mais da forma que incomodava antes. Posso dar alguns exemplos para vocês. Antes, quando eu me deparava com certos comentários na plataforma, eu ficava muito incomodado, a gente perdia, perdia a estribeira assim muito rapidamente, discutia facilmente com as pessoas. E depois que eu despertei para isso, não tem sentido mais você discutir com as pessoas do mundo. As pessoas que não entenderam o que você entendeu. Então, basicamente, um dos motivos pelo qual eu não trago mais o conteúdo para esse tipo de gente. Por quê? Tem muitas pessoas que elas estão só querendo validar as suas crenças. Tem muitas pessoas que vêm para a rede social, vêm para o TikTok, vêm conversar às vezes com os próprios ateus, simplesmente querendo confirmar suas crenças. E uma das coisas que dentro do despertar espiritual, despertar da consciência, não existe é justamente isso. Você confirmar as crenças das pessoas. Fala mais do meu querido. Só que eu percebi algo bem interessante. A rivalidade também não nos ajuda em nada. Por quê? Todos nós somos a mesma coisa, em níveis de consciência diferentes. Muitas pessoas têm um alto nível de consciência. E esse tipo de pessoa, muitas das vezes, não consegue dialogar com crente religioso, muito menos com ateus. Tem uma diferença muito grande entre autoconsciência e autointeligência. Tem muitas pessoas que elas são inteligentes. Elas têm muita inteligência. Tamo junto, meu querido. Elas são muito inteligentes. Elas conseguem aprender as coisas muito rapidamente. Mas elas não têm autoconsciência. Elas têm uma gama muito grande de conhecimento. Elas aprenderam muito. Mas elas não têm o principal, que é a autoconsciência. Porque a autoconsciência ela é a desconstrução justamente do conhecimento existente em nossa mente. A mente do ser humano, ela funciona de uma forma bem interessante. Que é o grande segredo para você entender o mundo, você entender como funciona Deus, quem realmente é Deus.
tá? Tamo junto, meu querido. Eu percebi aquele dia, cara, o teu pensamento é um pensamento muito válido. Eu não sei o que você estuda, o Magrinho, mas aquele dia a gente concordou em muitas coisas. Apesar que o nosso amigo lá não deixou a gente conversar muito, não. Então, assim, tem pessoas que não conseguem entender o que a gente entendeu. E a gente deve respeitar esse tipo de pessoas. Então, tem pessoas que talvez não vai nem chegar a esse conhecimento. Vai nem chegar, vai ser bem difícil para elas chegar a esse conhecimento, tá? Então, assim, um dos entendimentos, que eu até postei um vídeo falando sobre isso, uma das dificuldades do ateu e do religioso em entender Deus, é que eles levam Deus como algo material, como algo que é palpável. E pelo contrário, Deus não é palpável. Se você quiser apalpar o Deus, ou você quiser ver Deus, é só você olhar no espelho. Só que mesmo assim você não vai ver Deus, porque Deus não é esse nosso corpo. Então, na expansão da consciência, existe também várias armadilhas também. Porque nesse caminho você também pode criar crenças. Eu vejo várias pessoas também no despertar da consciência criando crença em relação a isso. E Deus ele nunca vai se tratar de crença, nunca. Então, como o Magrinho falou, foi muito top a forma que ele falou, Deus, da forma que a gente conhece, né, do conceito que a gente conhece, ele não deveria nem ter um nome específico, que foi isso que eu achei top naquela nossa conversa. Deus ele não tem nome específico. Nós seres humanos a gente inventou um nome para Deus, como para tudo que existe. Não foi só para Deus. A gente inventou vários nomes para os animais. Mas por que a gente fez isso? Para a gente ter uma interação. Para vocês terem uma ideia, o gato ele não tá nem aí para se você chama ele de gato. É uma das coisas que me ajudou muito a entender Deus. E Deus é do mesmo jeito, cara. Você pode chamar Deus do jeito que você quiser. Exatamente, Magrinho. É só para identificação. Só para identificação. Você pode chamar de poder, você pode chamar de universo. Então, um dos principais pontos para a sua expansão da consciência, principalmente para a sua evolução espiritual, é você não mudar o nome. Você pode chamar de Deus. Você pode chamar de Deus. O todo. Pode inventar o nome para Deus se você quiser, se você preferir. Mas qual é o principal ponto? É você mudar o conceito de Deus. Esse é o segredo. Você mudar o conceito que você tem em relação a Deus. Exatamente, Magrinho. Então, assim, eu percebi que essa minha volta para a rede social, ela foi uma volta diferente. Eu sinto que, na verdade, eu não estava nem querendo mais voltar para a rede social, não estava nem querendo abrir mais live. Eu tava, tipo, querendo desistir disso aqui mesmo, entendeu? Mas eu sinto que eu tô muito, não sei se é uma fase, mas eu tô muito sensível. Eu tô me sentindo muito sensível. E parece que eu consigo sentir as coisas, eu consigo, de uma forma mais, como é que eu posso explicar para vocês? Acho que vocês já ouviram falar muito de energia, né? Energia, energia.
Não essa energia que a gente conhece, mas uma energia diferente. Em relação a sentimento, acho que é Balak, né? Quem quer subir não? Magrinho. Fala, Magrinho. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, tá me ouvindo? Tô ouvindo, garoto. Seja bem-vindo à nossa live. Não, então, é justamente isso aí que você falou, cara. Se a pessoa for crer em um Deus, nesse Deus propriamente bíblico, ela tem que entender a teologia apofática, que seria esse Deus, ele não tá preso a qualquer designação, qualquer definição humana, qualquer conceito que eu der para ele, eu estaria falhando miseravelmente. Não posso falar Deus é amor, Deus ele me ama, Deus ele é mau, Deus ele é justo. Isso tudo é conceituação nossa. Exato. Isso tudo é meramente humanizar esse ser, entende? Se ele de fato existir, dependente para quem crer ou não, ele não estaria preso a qualquer, sabe, Qualquer definição ideia. que eu der. Qualquer ideia, qualquer definição, qualquer. Eu compreendo. Então, assim, eu acabei de gravar um vídeo que ele foi mais algo inspirado, né? Vamos dizer assim, mais intuitivo. Porque antes, quando eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar, né, em relação a tudo isso. Eu não conseguia me expressar de forma objetiva para que as pessoas viessem a entender. Por quê? Porque é como você falou, qualquer atribuição a Deus ou a divindade, a gente pode se deparar com vários tipos de conceitos em relação a Deus. E esse é o grande ponto. O que existe no mundo hoje são conceitos em relação à divindade. Não só da parte dos religiosos, mas da parte dos próprios ateus. Os ateus ele têm um conceito bem parecido com os religiosos. Bem parecido. E no vídeo eu vim mostrar isso. Que é o conceito de um Deus existente em uma dimensão, tipo, como se fosse um super-homem, vamos dizer assim. É a mesma coisa, a única diferença do ateu que eu percebi para o religioso é a questão da crença mesmo. Entendeu? Só Uhum. isso, não tem muita diferença se você for analisar. Eles são bem parecidos em várias coisas, cara. Em várias coisas. O fanatismo também está presente tanto no ateísmo como no, na crença religiosa. O fanatismo está em ambos. Eu não sei qual que é pior, cara, sinceramente. Porque o conceito é o mesmo, entendeu, Maguinho? O conceito, tipo, a ideia principal de ambos os lados é o mesmo, é a existência desse ser, Sim, sim. entendeu? Mas como é Eu, que você eu- chegou a essa ideia, o Magrinho? Eu vejo que você é um cara ah, estudioso, pra é caramba. estudo, é estudo. Realmente é estudo, não tem pra onde fugir. Se eu falar que é uma coisa da minha cabeça, eu vou estar mentindo, tá ligado? Então, eu lendo o livro do Joseph Murphy, eu percebi algo bem interessante, cara. Ele tem uma dificuldade de falar em relação a esse poder. Ele tem uma dificuldade, porque, tipo assim, eu não sei se é de propósito que ele colocou no livro e tal, mas assim, dependendo do leitor, o leitor ele vai ficar muito confuso em relação ao que ele está trazendo. Porque, assim, o que eu percebi? Ele, ele traz Deus de três formas diferentes no livro. Uma hora ele chama de Deus, uma hora ele chama de o todo, uma hora ele chama de o próprio subconsciente. Então, assim, se você não tem um conhecimento específico em relação a algumas coisas que a gente traz, é em vão. Foi o que eu percebi ontem, quase terminando o livro. Cheguei a algumas partes bem interessantes e eu percebi isso. Se você tiver conceitos errados de Deus, você não vai conseguir
pegar a mensagem que ele Top, quer trazer top, para você, top demais. entendeu? Então, assim, Uhum. eu acho que a briga, a discussão em relação à divindade, ela acontece simplesmente pelos conceitos errados e aprendidos na infância, que aí a gente pode chamar de crença. Tudo que você Sim. acredita que você não consegue explicar, que você não consegue conceituar, isso tudo é crença. Aí eu até brinquei com aquele menino que subiu na live, você lembra? Que eu Ah, perguntei para ele sim. o que era, eu perguntei para ele o que era crença, e ele falou que era Uhum. crer. Existe uma diferença de crença e crer, né? Tem uma diferença. Uhum. Crer não é acreditar. Sim. Acreditar aborda um conceito geral, o crer já é algo individual. Estava até explicando para ele. Então, assim, e isso em relação a tudo, Magrinho, não é só em relação a Deus. A gente traz Deus, mas em relação a tudo. Qualquer Tem coisa. palavras, qualquer coisa, tem palavras que você tem no seu subconsciente, mas você não sabe o conceito por trás. Você não entende Sim. de etimologia da palavra, você não consegue explicar aquilo. Né? Você fala da palavra, mas você não sabe explicar aquilo. Né? E o mais importante é que tipo, toda palavra ela tem um significado específico para cada pessoa dentro do subconsciente dela. Esse foi o que foi mais top. Qual o nome do livro, o Bayak tá perguntando aí? As verdades da Bíblia. Eu tô fazendo uns vídeos pautados no livro. Tô trazendo algumas coisas. Só que numa linguagem mais simples. Entendi. Para entendimento das pessoas. É top, mano. Top. A pessoa não entende. As pessoas não conseguem conceber. Então, é justamente por causa disso que elas não conseguem conceber o Magrinho. Vou mostrar um Mas livro vamos aqui. continuar. Ô Cid, eu bato nessa tecla há muito tempo. Ah, eu lembro que você falava. Eu lembro Eles sim. vão continuar não concebendo, infelizmente. Aí, Esse ó, livro top. aqui, ó. Mas é porque eles não têm as informações necessárias, o Magrinho. Mas é porque eles não querem, tipo, eles não têm e eles não querem saber disso. Quando você tá Por causa argumentando da dessa crença. ideia, no meio do caminho ele já começa a se sentir ameaçado, entendeu? Já não É quero. igual você. Você bate sempre na mesma tecla. Eu também bato sempre na mesma tecla. Para a pessoa chegar a esse entendimento, Magrinho, ela tem que se desprender de crenças. E Isso. as crenças, para você desprender da crença, você tem que ter um entendimento do que é crença. Se você não sabe o que é uma crença, né? Por exemplo, a gente dá mais uma vez o exemplo daquele nosso amigo lá. Se ele não sabe o que é crença, ele tem uma realidade, né? Ou ele enxerga o mundo de uma forma ilusória. Porque ele não tem um entendimento. Ele fala de crença, mas ele não tem um entendimento do que seja uma crença. Porque a crença ela não é simplesmente eu acreditar em algo. Eu acreditar e desconhecer aquele algo. Eu não tenho conhecimento em relação àquilo. Suficiente para ter uma segurança de falar daquilo. E a gente vê isso não só no religioso, não. Os próprios ateus também eles trabalham dessa forma. E usando também, mais uma vez ressaltando, a ignorância dos crentes religiosos. E eu bato sempre numa tecla também, né? Deus também, Sim, o sim. Magrinho, né? Essa parada de Deus que você traz, que a gente não deve usar nomes também para falar de Deus, isso também se aplica a tudo, cara. A você. Você também é um ser que vem para esse mundo aqui sem nenhuma ideologia e sem nenhum conceito. Olha que interessante isso. Sim, sim. Você chega É só nesse pra mundo gente aqui, identificar. exatamente, você chega nesse mundo aqui é um papel em branco. Isso foi que me fez eu despertar muito. Eu evolui muito mentalmente, né? Foi exatamente isso. É quando você percebe que nesse mundo nada te pertence. Eu acho que isso é até bíblico, né? Se não me engano. Acho que isso é até bíblico. Nada nesse mundo te pertence, nada. E por isso que é importante você entender o que são crenças. Magrinho, quem sofre mais, para finalizar? Quem sofre mais o que, Magrinho? O que esse cara tá falando? A linguagem, vocês sabiam que a linguagem de Deus, ela não é português, não é inglês,
não é francês. Vocês sabiam disso? A linguagem de Deus. Me incomoda um pouco falar, usar essa expressão assim. Eu não gosto muito de usar essa expressão Deus, sabia? Eu trago mais para entendimento de vocês. Mas assim me incomoda. Boa tarde, ciclo D7, meu filho. Seja bem-vindo. É porque... Tá me Pode ouvindo, falar. Cid? Pode falar, garoto. Pô, tá travando aqui, peraí. Tô travando. Você descer pra subir de novo, mano. Tá até dizendo eco aí no seu áudio. Depois você pede pra subir de novo. Tem algumas coisas que vai fazendo sentido pra gente com o tempo, sabia? Vai fazendo sentido com o tempo. Depois da gente estudar e conhecer as coisas, vai fazendo sentido. A gente que entendeu essa parada, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Muito cuidado. Porque, imagina, 95% da população todas presas em um paradigma só, em uma ideia específica. Imagina. Pode pedir passo de novo, pô, Magrinho. O grande segredo tá nessa tua frase aí, ô Chico Win. Chico Win Capoeira. O segredo tá nessa tua frase, cara. Para você entender o Criador, você precisa se entender primeiro. Tá? Usando a tua linguagem, tá bom? Para você entender essa força que rege o mundo, você precisa se entender primeiro. Ter o autoconhecimento. A Lua tá em Áries. Não sei onde que a Lua tá. Eu não parei para estudar essa parada ainda não, viu? Só sei que a Lua não é algo que as pessoas pensam, não. É algo bem diferente. Olha para as curtidas, ô Mércia. Pior que sabe sim, ô Viana. Sabe. Até você sabe disso. Só tá só fechado dentro de um paradigma, dentro de uma ideia, cara. Isso você sabe também. Intuitivamente, todos sabemos, tá? Intuitivamente, todos nós sabemos da existência dessa energia, desse poder, tá? Todos nós sabemos disso. Todos, sem exceção. Do ateu ao religioso, ao cético, todos sabem. Todos. Estou, cara, estou, Ciclo. É simples, filho. É só você viver. É porque, na verdade, a gente somos um. Você vive. Como eu posso explicar pra vocês, cara? Não existe milhões de pessoas. Existe você. Esse é o grande segredo. Existe você interagindo com o mundo. Todas as pessoas que você encontra pela frente, elas são simplesmente fruto do teu inconsciente ou do teu subconsciente, tá? Então a interação com as pessoas, ela acontece de dentro para fora, é você com você mesmo, tá? E o que limita o entendimento disso tudo é simplesmente o conhecimento que você adquiriu até o exato momento.
entendeu? Então, todos nós, intuitivamente, sabemos, todos nós, simplesmente o que é você ser um ateu? Simplesmente é uma expressão do teu conhecimento específico até o exato momento. Simplesmente uma ilusão da tua mente. Assim vive o religioso também. E às vezes eu vejo, acho interessante, teve um comentário bem interessante nos meus vídeos, que ele falava o seguinte: eu não sei como no século XXI, presta atenção nisso que eu vou falar para vocês, isso é um comentário de um ateu. Eu não sei como no século XXI as pessoas ainda acreditam em Deus. Não sei por que que isso acontece. Ou seja, o próprio ateu, ele não entende o porquê. Porque ele não entende de crença, ele não sabe o que é uma crença. Né? Então ele está vivendo simplesmente o que o religioso está vivendo. Ele acredita nas É a mesma ideologias, coisa, né? é a mesma coisa, exatamente. Ele está vivendo as ideologias e o conhecimento que ele adquiriu até o exato momento. Por isso que ele não consegue entender porque o outro acredita no que acredita, ou vive aquela vida. Entendeu? Porque ele também Esse, partilha da mesma ignorância. exatamente, Magrinho. Exatamente. Perfeito. Mas, ô Cid, sobre o que você estava falando, antes de travar, Ah. chamar Deus de Deus, Me incomoda, cara. Eu acho que é por causa dessa minha criação católica. Eu acho que quando eu falo de Deus, acho que eu lembro daquele Deus que até você trouxe o nome lá, acho que é antropomorfismo, né? Que é mas é o Deus, porque é isso aí que você está falando, é justamente isso aí. É porque acho que Deus o é um incômodo é título, esse. entende? Exato. É um Então o título que a gente significado para deu. ele Ué, no inconsciente, né? isso é porque nós humanos, a gente dá nome às coisas pra gente identificar. Se eu falar, ó, a live tem 5 pessoas na janela. Aí eu Sim, falar, fulano, qual o seu nome? Ô fulano, o que que você almoçou hoje? Você não vai entender se eu falar fulano, você não vai saber quem é. A gente dá exato. um nome pra gente só saber de quem que a gente tá falando. É simplesmente pra isso, é só isso. É, na, ve- Meu nome ele tá é, Cid, pra quando eu falar Cid você saber que eu tô falando com você, entendeu? Mas não exatamente. que Cid resume quem você é ou o que você é, Boa tarde, entende? favelado. Entendo sim, o Magrinho. Mas é por isso que eu falo que ele só não tem essa consciência. Nem o ateu, nem o crente religioso só não tem essa consciência. Mas eles cultuam, de certa forma, a mesma divindade. É tipo uma briga inútil ali deles, entre eles, que eles cultuam o É, mesmo Deus, né? A mesma. É por isso que tem aquela energia que atrai um ao outro. Não sei se você percebeu. Quando um ateu ele abre uma live, ele atrai muito esse tipo de gente. Porque ele está falando exatamente do Deus que aquela pessoa acredita. Eu lembro muito quando eu era ateu que quando eu começava a falar desse Deus que eu acreditava na época, nossa, as lives elas topavam de religioso, cara. Porque é um paradigma que muitas pessoas seguem. O Joseph Mopper ele traz algo bem interessante aqui, cara. Se eu conseguir achar aqui, acho que você vai conseguir me compreender melhor. Que às vezes eu não tenho nem palavra para falar em relação a isso, cara. Não vou mentir para vocês, não. Tem muitas coisas que. O último vídeo que eu postei é um vídeo muito top, tá? Quem quiser assistir lá, é um vídeo bem legal. Principalmente o final, cara. O final é absurdo. eu vou dar uma olhada lá, assim. É mais a gente falando sobre simbolismo. Eu pensava, na verdade eu já li esse livro várias vezes, mas ontem eu encontrei um negócio aqui que parece que quando eu lia ele com a mente de religioso, Magrinho, eu não conseguia enxergar. É bem interessante isso. Que ele fala muito de simbolismo. Não sei se Complicado. você já chegou a esse conhecimento ainda, nem sei se você já chegou a esse conhecimento. Mas a ideia de Sim. Deus que você tem é uma ideia, igual eu falei pra você naquele dia. A ideia de Deus que você está construindo, que você tem, é uma ideia muito top. Igual eu falei pra você naquele dia na live. É porque o que eles falam sobre Deus, sobre esse ser,
é contraditório, porque eles falam assim, ó, eu creio em um Deus que ele está para além disso tudo, ele transcende, ele é acima da compreensão humana, ele está para Uhum, além do espaço-tempo, anterior ao universo, tudo uhum, mais. uhum. Aí eu pergunto assim, ok, tá bom. Então você acha que esse Deus, esse ser, ele caberia em um livro? Aí ele já começa a travar, entendeu? A pessoa já Boa, começa a travar. boa pergunta. Não cabe, pô, não tem como. Se esse ser realmente existe, ou ele é propriamente esse ser necessário, ele não tá para designação, ele não tá para palpabilidade humana, ele não tá para compreensão. Então, não é um livro que vai nominar ou conceituar o que esse ser seria, entendeu? É, realmente você teve a compreensão. Sabe quando é que eu tive essa compreensão, só que eu não tinha consciência disso, Magrinho? Na Hum. época do Acima das Ideias. Ah, Na sim, época do Acima das Ideias, eu já tinha esse pensamento, né? E, sim, tipo, eu conseguia desconstruir, né? Qualquer pessoa que subia na janela, eu conseguia desconstruir esses pensamentos dela simplesmente fazendo a regressão infinita, né? Eu sim, chamava sim, de regressão infinita, que é simplesmente você perguntar para a pessoa onde ela aprendeu aquilo, onde que ela viu isso, da onde que ela está trazendo isso. Você faz aquela regressão infinita e ela chega a lugar nenhum. Porque sempre sim, você vai chegar em uma pessoa específica, né? Por exemplo, meus aprendizados, eu aprendi com meu pai. Meu pai aprendeu com quem? Até chegar em algo, ou em algo sobrenatural, que seria a divindade, ou simplesmente não ter respostas, né? Que muitos sim. ateus, eles dizem que não tem resposta. A diferença é essa. Né? Já subiu aqui, a gente começa a conversar com eles. Então, assim, hoje, falando sobre isso, eu tive um entendimento quando o Joseph Mopper ele fala que a lei da vida é a lei da fé. Eu tive um entendimento hoje em relação a isso. Eu já vi que em 3 livros dele ele fala sobre isso. A lei da vida é a lei da fé, só que eu nunca tinha conseguido compreender. E hoje eu compreendo, porque é através da fé que nós seres humanos a gente tem a capacidade de inventar coisas, né? Não é só através da inteligência. Né? Porque você é inteligente, mas se você não começar a trabalhar naquilo, que a maioria das coisas elas são invisíveis, né? Elas são pensamentos, elas são ideias. Se você não acredita naquilo, se você não buscar colocar aquilo em prática, aquilo não se torna real. Eu posso dar o exemplo do celular que a gente está se falando aqui, o carro que não existia há alguns anos atrás, o próprio Wi-Fi que não existia. Então, às vezes você atribui isso ao ser humano, né? À inteligência humana. Mas se ele não tivesse é, capturado essa ideia, tivesse acreditado nessa ideia, a gente não ia conhecer o mundo da forma que a gente conhece hoje. É fé, Então, né? assim, exatamente. É fé. É É fé. fé. Fé é o Até o simples ateu ato que de. fala que Deus não existe, ele está se utilizando de fé. Ele tem fé, ele Eu tem tive. fé. Se ele Exatamente, tem que ter acredita fé. que a gente está aqui por uma aleatoriedade cósmica, é uma fé absurda. É uma fé, assim como o teísta também tem fé em Deus, é uma fé absurda. Deixa eu explicar algo pro nosso amigo Zeca ali embaixo ali, para ele entender uma coisa. Para ele entender de uma vez por todas o que é fé. Vamos lá. Fé, fé é simplesmente quando você tem uma ideia na tua cabeça e ela não é palpável. Ela não é palpável. Ou seja, é só você que acredita nela. Você tem a ideia e você vai buscar meios de colocar em prática. Então você vai estudar, vai aplicar, pode errar várias vezes. Posso dar o exemplo aqui do Thomas Edison. Thomas Edison ele errou mais de 10 mil vezes para acertar a lâmpada, né? Para a gente hoje ter eletricidade e ter a luz. Então ele teve fé e acreditou. E hoje a gente vive isso. Hoje já não é mais fé. Hoje é algo já material, real. A gente vive isso. Então, quem teve a fé para proporcionar isso tudo para a gente foi o próprio Thomas Edison. Então, assim, muitas Einstein pessoas. também. Einstein, Einstein. quando ele olha a relatividade, o espaço-tempo, Isso. ele Isso. projetou aquilo na cabeça dele, e aí hoje em Exatamente, dia a Magno. gente testou e entendeu que é real. Mas antes ele Exato. teve só fé. Exato. E todo ser humano faz isso. Então, a parada do espírito, ou espíritos, tudo isso tem um significado específico.
Tudo isso tem um silêncio específico. Tem a etimologia da palavra, tem algo que é mais profundo do que vocês imaginam, tá? Sim. Então, assim, quando a gente fala de anjos, espíritos, tudo isso é simplesmente simbolismo para você entender o plano invisível, vamos dizer assim, ou dentro de você, Isso aí. entendeu? É tudo simbolismo para o entendimento. Então, você falando de espíritos, os espiritualistas, né, as pessoas, elas vão ter um entendimento diferente do que eu tenho, do que o Magrinho tem, talvez até do que você tenha como espírito. Posso te dar um exemplo. Antes eu tinha medo de espírito, eu tinha medo de alma. Aí eu te pergunto, por quê que eu tinha medo de espírito e tinha medo de alma? Porque eu não tinha o entendimento do que era espírito e do que era alma. Simplesmente alguém na infância. Filme de terror também. Exato. Tipo, na infância alguém falou que aquilo era assustador, era algo ruim, e eu comecei a criar isso, até essa ilusão na minha Até uma mente. certa idade ali você tem medo do bicho-papão embaixo da cama. Isso, exatamente. E então assim, espírito ele tem um significado específico, entendeu? Até o próprio uma história bem interessante que eu vi aqui nesse livro que ele trouxe pra gente foi em relação ao Deus Sol. Eu nunca parei para pensar, né, em relação a isso, que eles falam do Deus Sol. Por que que antes as pessoas cultuavam o Sol? Muitas religiões, elas têm são ideias parecidas, que eles chamam de plágio, né, Magrinho? Sim. Eles falam que é plágio, mas a questão não é que é plágio, é que é uma cultura que é muito antiga e que as religiões elas foram se adaptando e trazendo um conceito para aquela ideia. A ideia era uma só e as pessoas começaram Isso. a Aí. exatamente começaram a criar é, em cada lugar específico uma ideia para aquela mesma ideia, aquela ideia única. Era uma ideia única de um povo, vamos dizer assim, e aí isso foi se ramificando. Sim. Brasil, Estados Unidos foram É adaptando isso porque para as culturas. tentaram palpar o que não é palpável. Aí você, Exato. por exemplo, você olha para o Sol, a única fonte de vitamina D, sistema solar, ou seja, o sistema é dele, é a nossa estrela-mãe. Ou seja, ele é Cara, responsável pela vida aqui na Terra. isso. Então, galera, pô, esse é o brabo, vamos adorar. Entendeu? Eu expliquei a parada bem simples, né, o Magrinho? E o Zeca ainda não entendeu. Não adianta, cara. Às vezes vocês querem. Você acredita, você não sabe nem o que é crença, cara. Não sabe o Crença é que o que é não, o Deus, não crença é o sabe o não que que é, conhecimento, cara. não sabe o que que é o título Deus, não sabe o que que é crença, o que que é fé. Não Não sabe sabe. exatamente. Vamos lá, eu não tenho mais crença em nada disso. Porque eu tive um entendimento, né? Eu estou acima disso tudo. Você tem um entendimento que você vive, né? O que vocês entendem quando a gente fala de Matrix, né? A Uhum. Matrix justamente é você viver dentro de padrões, dentro de conceitos. Aí quando você sai da Matrix, é justamente você entender que você não depende de nome, de CPF, de nada disso existente no mundo, de nenhuma ideia existente no mundo. Então você está acima das ideias e você vai se utilizar dessas ideias. Antes você não se utilizava, você era produto A das Matrix ideias, né? é um sistema, assim, né? Por assim se dizer. É um sistema. E aí você, a pessoa que sai da Matrix, no caso você tá falando que ela tá fora desse sistema de discussões ignorantes, Na que tá verdade, acima do assim, campo das ideias. Você tá na acima do campo. verdade, na verdade, Maguinho, é assim. Por exemplo, quando você se desconecta, por exemplo, é, vou te dar um exemplo bem interessante para você entender. Por exemplo, você magrinho, alguns anos atrás, você tinha uma ideia em relação a Deus. Uhum. Você acreditava em Deus de uma forma que é diferente de hoje. Um exemplo. Hoje você vê Sim, Deus de uma forma, antes você via de outra forma. sim. Isso a gente chama no campo que hoje eu estou, a gente chama de expansão de consciência, ou despertar da consciência.
O despertar da consciência não é você já sair de um patamar e você entender tudo. Não, é cada degrau que você sobe, você expandiu a tua consciência, ou seja, você despertou para um novo É patamar. gradativo. Isso, não é algo que, expandir a consciência. Pronto, me livrei. Não. Então, assim, você vai desconstruindo dogmas e crenças anteriores. Aquilo deixa de fazer sentido e outra coisa começa a fazer sentido para você. Entendeu, Magrinho? Sim, sim. Então, assim, quando o próprio Jesus, não sei se você já leu essa parte, que eu acho que foi Nicodemos que foi perguntar para ele em relação ao nascer de novo. Sim. Que ele falou assim, eu tenho que entrar de novo na minha mãe, né? Bem materialista o negócio que o Sim, sim. Nicodemos entendeu. Então, assim, mas Jesus ele estava querendo falar o quê para Nicodemos? Expansão de consciência. Entendeu? Expansão de consciência. É Sim, isso que ele sim. estava falando para ele. Nova filosofia de vida. Isso, Mas exatamente. Jesus fala justamente sobre isso. O evangelho seria a boa nova. Isso, para você Entendeu? renovar a sua mentalidade. O povo estava na ignorância. Aí é bíblico. Vocês estavam na ignorância, agora vocês não estão mais. Exatamente. Despertar já aconteceu. Só que o pessoal não entendeu até hoje. Exatamente, Mario. Exatamente. O pessoal não entendeu até hoje. Como ver Deus hoje? Não entendi. É porque assim, ó, o Cid, dando um combo nisso tudo até agora que a gente tá conversando, Aham. é que, por exemplo, você pega pra uma pessoa e fala assim, Deus não fala. Isso eu acho um absurdo. Deus não ouve. Mas isso é verdade, ô Magrinho. Isso é verdade. Deus, a linguagem de Deus ela é simbólica, ela não é uma linguagem igual a nossa. Não, Deus não tem uma língua. Ele não fala, ele não ouve, ele não. Isso tudo é coisa nossa, entende? Quando eu falo assim, Deus me falou, pô, Caralho, você peraí. tá, você tá bem, Magrinho, pra caramba, cara. É só desconstruir, cara. Tudo isso, acabou. Caralho, você tá bem pra caralho. Sobe, às vezes eu abro lá e o pessoal sobe lá. Outro dia eu ouvi a voz de Deus. Falei, caraca, eu falo, procura um psicólogo. Procura. Olha Cara, eu lá, não ó. consegui achar o negócio, Olha lá no chat, ô Cid, ó. Olha o chat. Deus ouve sim. Não ouve, pior que ele não ouve. Era bom se ele ouvisse. Então, como eu estava falando para vocês, Deus, ele assim, pelo que muitos estudiosos da neurociência falam, né, até aquele tal de, acho que é bom tu conhecer ele, ô Magrinho. Acho que sei o que é dispensa. Puta que pariu. Tem até um livro dele, bem top. Deus, ele fala com a gente através do sentimento. É sentimento. A palavra correta seria sentimento. É É outra parada intuitivo, né? também, Por Cid. isso que Ô, fala, por Cid. isso que fala que é intuitivo, né? Outra parada também, que. Isso, intuitivo. Outra Intuitivo. que eu sempre bato na tecla é que Deus, esse ser, ele não teria sentimentos. Nós sim. A gente entende as coisas intuitivamente, igual você está falando. Mas Sim. esse ser, ele não se ira, ele não. É Porque ele amor não está puro. preso às limitações Não, assim, para humanas. explicar, ó, pra explicar de uma forma, eu tô entendendo onde você tá querendo chegar. É porque assim, ô Magrinho, por que a gente usa essa linguagem de sentimento, linguagem de, por exemplo, de falar que é o coração? Por isso que às vezes eu digo que, É às vezes, linguagem, pô. Se você entender isso, você pode exato, usar ela, igual você. Você isso, está falando aqui, eu pronto, tô entendendo o que você está falando. isso, Mas exatamente. assim, pô, você acha que um ignorante religioso, entendeu? Não, assim, eu entendo o que o Magrinho tá falando. É porque, na verdade, o Deus, ele é o absoluto. Sim. Tipo, desmontando tudo, assim, né? Porque, como eu É, falo sempre, não é você ir pra frente, é você desmontar. Voltar para trás. É a volta para casa que eu falo. Então, assim, não sim. é. Se Deus é absoluto, nós também somos absolutos. Eu sou imagem e semelhança de Deus. É nós que somos imagem e semelhança de Deus, não é as crenças nossas, não é os conhecimentos que a gente tem que é imagem e semelhança de Deus. Não é as nossas invenções Não, que eles pegam assim, ó. Façamos o homem mais de semelhança. Fudeu. Deus, então, ele tem perna,
ele tem olho, tá entendendo? Ele tem sentimento, ele tem. Mas Ele obviamente que pune, ele se ele ira. julga, ele se ira. É contraditório demais, Cid. A própria fala deles. Você pega e fala assim, ó, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Oh, Ok. tu Aí, ao lembra, mesmo tempo que ele fala isso, ele fala que Deus se ira. Como um ser que é onisciente, que ele sabe de tudo, e ele é atemporal, ele vai se irar com alguma coisa. Isso não faz sentido. não faz sentido. Exatamente. Não tinha pensado por esse lado. E aí, pessoal? É verdade. Opa, beleza? Salve, salve, Magrinho. Tamo junto. Deus é a própria consciência. Usando a linguagem, né? Deus é como se fosse o ser que enxerga isso tudo aqui, ó. Top, agora eu usei top, hein? Agora eu superei tudo, todas as expectativas. É como se ele já tivesse para além dessas coisas. E, e tudo isso aqui é como se a gente tivesse preso no presente. No hermetismo a gente fala que isso aqui é o sonho de Deus. Aí fala especificamente o que o Magrinho tá falando. Por que, né, tipo, não tem como ele estar nem aí? Porque ele já sabe de tudo. Tá difícil a forma que eu tô falando de entender, Cid. Tá, tá difícil, Magrinho. Pô, o cara ali tá... Eu tô te entendendo, mas acho que as pessoas não compreendem. É por isso que eu tenho cuidado com o que eu vou falar, Magrinho. Eu tomo muito cuidado. Às vezes eu fico pensando o que eu vou falar. Porque dependendo do que eu falar, as pessoas vão ter uma interpretação totalmente diferente do que eu tô querendo falar, entendeu? Qualquer coisinha. Mas eles fazem isso da Bíblia, pô. Quem sou eu? Se eles pegam a Bíblia e fazem isso, você imagina comigo. Uma fala minha. Entende? Não sou eu que não vou ser distorcido, né? Eu vou te dar um exemplo, ó. Por exemplo, quando a gente faz alguma coisa que na nossa visão é mal, é maldade, isso não atinge nem um pouco a Deus. Sim, sim. A moralidade tem os seus Não conceitos atinge. estéticos. Por Não exemplo, chega. você mata uma barata, você é o herói. Só que se você matar uma borboleta, você é o vilão. Mas de qualquer forma, você tirou uma vida. Entendeu? Então, assim, as pessoas escolhem o que faz mal, o que é ruim, o que é bom. Entendeu? Ó, assim, é igual. Tem um cara que eu tô seguindo ele, que ele fala em relação a isso. Por que a gente faz a divisão, né? Consciência, mente, subconsciente, consciente. Por quê? Que é justamente para você ter um conceito em relação àquilo, para você ter um entendimento, para você construir um autoconhecimento. É só por isso que a gente faz a divisão, porque a mente, ela funciona dessa forma. Ela é diferente da consciência, ela é diferente do consciente. Ela tem que ter um significado. A mente, ela trabalha com imagens. Para cada imagem, a própria mente, ela dá um significado. Então, assim, a gente tem que se utilizar de simbologia, que é Sim. para ter o entendimento. Sim. Entendeu? A gente é tão limitado a esse ponto aí. A esse ponto, exatamente. A gente precisa de palavra. Inclusive, a dualidade, o mal e o bem, ela é fruto da mente. Sim. Moralidade. Não é fruto de Deus. Não é moralidade. Sabe Justamente... algo que o Hélio Couto fala que é muito louco, que mexe com a cabeça de qualquer pessoa, não só de quem entendeu a parada, de quem não entendeu ainda, de qualquer pessoa mexe com a mente. É quando ele fala assim que tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Tudo. Né? Isso é bíblico. Mas assim, muitas pessoas não conseguem entender isso. Quando ele fala tudo, é tudo. Independente do que for. Deus é o doador. Ele vai te dar o que tu quiser. Se tu quer coisa boa, você vai receber coisa boa. Se quiser coisa ruim, é ruim. Não tem esse negócio. Ele é o doador. Ele te dá o que tu quiser. Então assim, hoje em dia, por que existe essa grande loucura no mundo? Porque a mal interpretação desse poder. Porque se as pessoas entendessem que esse poder dá o que elas quiserem, as pessoas iam querer o quê? Coisas boas.
A pessoa não ia desejar o mal para ninguém. A pessoa não ia discutir. A pessoa não ia brigar. Tá entendendo, Maguinho? Que é o famoso paraíso que Jesus tanto fala, a razão iluminada fala. Amar o próximo como a ti mesmo. Tô Ah, agora eu entendendo. consegui. A minha intuição agora trouxe. Veio legal agora, hein? Agora fluiu legal. Tem hora que eu tenho dificuldade de trazer o bagulho, mas agora fluiu legal. Então, assim, o grande segredo tá ali no que Jesus falou, a razão iluminada. Que é justamente isso, Magrinho. Amar o próximo com a ti mesmo. Só que as pessoas também têm uma visão deturpada do que é o amor, né? Por exemplo, vou matar a tal pessoa porque eu amo ela. Então é melhor ela ficar comigo do que ela ficar com outro. Porque eu amo ela. Isso é amor. Olha que loucura isso, Maguinho. A Essa é visão dessa loucura. pessoa, a visão dessa pessoa do que é amor. Possessivo. Entendeu? E tem pessoas que acreditam que Deus é assim também. Então, os crentes. Ninguém precisa acreditar em Deus, não. Só quem acredita em Deus é quem não conhece Deus. Eu sempre falo isso. Quem sabe o que é Deus não acredita em Deus. Nem usa crença para isso. Sabe, né? Se a pessoa sabe, precisa de crença. É um fato. A fé ela só é utilizada pela mente do ser humano. O espírito não precisa de crença. Que as pessoas, assim, passado o tempo, eu fui percebendo o quão poderoso é a religião, o que ela faz na mente, da cabeça Obrigado, da Favelado. pessoa. Eu não sabia disso, tipo, eu olhei assim, cara, eu falei, pô, o cara consegue acreditar que esse Deus, ele vai falar assim, ó, pô, ou você segue a mim, senão eu vou mandar todo mundo ficar fritando num lugar infinitamente. Falei, cara, vocês conseguem acreditar nisso mesmo? Os caras, não, é porque não sei o que. Então, tipo assim, daí você vê o poder que esses caras têm na mão, entendeu? O poder da persuasão, e eu fico, caraca, mano, realmente é muito poderoso. Assim, eu não sei se você chegou a esse conhecimento ainda, Magno, mas deixa eu te explicar de uma forma que o Joseph Mopp explica no livro. Ele fala que a nossa consciência, ela é o ponto de partida para o mundo físico. É através do nosso consciente que a gente captura as coisas ao nosso redor, né? Nosso consciente. E o nosso subconsciente é a parte invisível da coisa, vamos dizer assim. É a parte que está escondida, né? Que as pessoas elas nem sabem que tem um subconsciente, vamos dizer assim. Qual é a grande questão? É que qualquer coisa que você receba no teu consciente e aceite como verdade, isso entra no teu subconsciente e se torna uma verdade absoluta para você. E aí é onde que entra a persuasão. Porque quando isso se torna algo absoluto para você no teu subconsciente, existe uma linhazinha que a gente chama de mente analítica ou crítica, sei lá. Escolhe o melhor nome que você quiser. Eu prefiro chamar de mente analítica. O que é essa mente analítica? Essa mente analítica, toda ideia nova que você recebe, você vai comparar com a ideia que você já tem. Ah, é Quem o, tem essa, é o quem tem senso essa, mais crítico. isso, quem faz essa função é essa famosa mente analítica que poucas pessoas falam. Então ela vai analisar lá nos teus arquivos né, se você tem essa ideia lá. Se você não tem essa ideia, essa nova ideia ela é rejeitada. Ela não é aceita. Então, assim, o grande ponto que muitos ateus não conseguem compreender, e apesar que muitos eles usam muito bem Maneiro isso aí, o cara. Maneiro. questionamento, É maneiro isso aí. porque assim, eu vou te dar um exemplo. Sabe como é que você consegue abrir o subconsciente de alguém? Para você começar a fazer uma persuasão e ela mudar de ideia? Eu faço Como? isso comigo mesmo. É você fazer perguntas para ela. Você Sim. faz a pergunta para ela e ela vai te responder. Aí você vai trazer um argumento e ela vai tentar bater de frente com aquele argumento. Aí você vai chegar no ponto onde ela não vai ter resposta para aquilo.
Quando ela não tem resposta para aquilo, ela começa a ter uma curiosidade ou abrir um leque para um novo conhecimento. Então, ela, por exemplo, ela vai querer refutar o magrinho, um exemplo, ela vai querer te refutar. Então, ela vai buscar um novo conhecimento que ela não tem. Você lembra? Ela buscou nos arquivos, não tem. Uhum. Ou vamos, entre aspas, você venceu ela. Então, ela vai buscar um novo conhecimento. Esse novo conhecimento vai gerar o quê? Como ela está com o subconsciente aberto, ela está suscetível, esse novo conhecimento vai gerar uma crença nela, que é o que acontece com os ateus. O ateu, Entendi. Ele desfez da crença, mas continua em uma crença. que é o outro conhecimento, É outra entendeu? crença, Que é outra crença, exatamente. mas dá no Isso mesmo. dá no mesmo. Isso vai. Tanto que, nessa parada da expansão da consciência, que muitos não explicam, não sei se porque não sabem ou porque querem vender curso, vender livro, não sei. Cada um tem seus motivos. Talvez não saibam. É que é exatamente a expansão de consciência, você pode ficar paralisado em outra crença. A liberdade total, a consciência total é quando você não se prende a nenhuma crença. Sim, Você não se prende a nenhuma crença. Aí você se tornou, vamos dizer, a divindade, você se tornou Deus, você se tornou o absoluto. sim, Porque, como você falou, por exemplo, Deus ele se apega a alguma ideia específica? Ele está preocupado com alguma coisa? Não. mas o Cid, essa autenticidade, quem manda a gente ter, se a gente for para olhar num lado mais religioso da coisa, eles lá que ficam tanto falando da Bíblia, Jesus mandou isso, pô. Jesus, você pode ver quando Jesus ele pisa na terra, lá lendo a Bíblia, ele vai de encontro com as ideias religiosas. Ele bate mais na religião do que naqueles doidos. Você pode ver, Davi ele arrancou a cabeça do cara, pegou a mulher do cara à força, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Segundo o Então, coração assim, de Deus. não tem nada a ver com o que você faz, com o que você deixa de fazer. Ele estava buscando, se a gente for ler o Novo Testamento, pessoas sinceras, autênticas. Ah, eu sou doidão. Ah, mas você é sincero? Sim. Não estou falando aqui que o top é ser doidão. Não sei se você está compreendendo. Estou compreendendo o que você está falando. Independente do que você acredite ou não acredite, é a autenticidade de você, pô. Você olha, o religioso é uma mente por trás da mente dele. É alguém que não tem, sabe, é totalmente genérico, é uma cópia. É porque, na verdade, esse mundo que a gente vive é como se ele fosse, o Magrinho, uma simulação. Então, tipo Sim, assim, isso aqui é o mundo das experiências, né? Chamado de terceira dimensão. Então, sim, assim, nada, presta atenção que eu vou falar aqui, vai fazer sentido do que você trouxe. Nada do que a gente faz aqui é real. É tudo ilusão da mente. Quando você mata uma pessoa, você não matou a pessoa, você matou o corpo. sim. Tipo, Deus não morre, não existe. Deus não Dimensão morre. física, né? A dimensão física. Isso, exatamente. Então, assim, um dos livros bem interessantes também, que Ah, ajuda da você a ter hora essa isso aí. percepção, É da hora. que ajuda você a ter essa percepção, é o livro mais perto do que o Diabo de Napoleão Hill. Ele ajuda você a ter essa percepção. Porque você desconstruindo e entendendo que você não é esse corpo, o medo da morte, ele vai embora, acaba. Vai Você embora. não tem mais medo de morrer. Porque você entende que você é espírito. Né? Aí Sim, acho que se o nosso amigo tivesse ali, ia entender o que é espírito. O espírito, ele não morre. sim, O corpo, na verdade, nem o corpo morre, porque o corpo ele volta a ser matéria, né? Isso aqui é matéria. Então ele volta para ser matéria. Isso aqui são partículas tudo juntas, né? Eu só acho que sim, só tem explicação para isso aqui mesmo. Aí vamos usar de crença, Deus mesmo, porque o cara conseguir colocar um espírito dentro do corpo desse aqui, comunicação, conseguir fazer guerras, conseguir fazer celular, carro, né, construir várias coisas, né? Tipo, nas antiguidades tinha as coisas bem mais interessantes do que hoje em dia. Então assim, cara, não tem outra explicação na verdade, né? Se quiser se utilizar de crença, a gente utiliza de crença, não tem problema. Mas assim, o ser humano em si, ele indo para fora, ele vivendo a ilusão da mente,
Ele nunca vai chegar a Deus. Nunca. Cientista, principalmente o cientista de hoje, que são materialistas ao extremo. Acho que não vou colocar todo mundo na mesma balança. Talvez tenham alguns que até entendam do que o mundo, como o mundo funciona, só que eles não podem falar. Porque quem Não, manda eu no acho que mundo a é o ciência dinheiro. mais corrobora para a probabilidade de um ser que transcende do que não. Cientistas talvez não, mas a ciência sim. Porque a ciência é um trabalho feito por eles. Por mais que eles acreditem em X ou Y, o veredito final é a ciência que dá, através deles. Então, assim, Exato. não é porque você entendeu como você analisa o motor de um carro, que por isso não tem o criador de um carro. Entendeu? Olha o Eca aí. Fala aí, gente, tudo bem? Cícero. Boa tarde aí. Boa tarde. Tá dando pra ouvir direitinho? O som tá bom? Tá, Tá dando eco? tá dando eco. Ah, pera aí então, vou descer e vou subir de novo, pera aí. Tá com retorno. Eu não sigo nenhuma religião, mas acredito que tem algum criador. Tá do caminho certo, Deca. Você vai estudar o que é crença. Você transcender isso aí rápido. Rapidinho você fica bom, falou. Rapidão você para de acreditar em Deus. Não, você não vai ser um ateu, logicamente, né? Mas você vai ter a certeza que esse criador, sei lá como você queira chamar, existe. Eu tava falando, Cid, que É um sentimento, assim, lembra quando eu te falei de sentimento, Magrinho? É uma certeza, cara, é um sentimento mesmo. Tipo, é algo sim, que, tipo, não tem explicação. Você, tipo, quando eu era ateu, é igual eu expliquei pro Ricardo. Não esquece do que tu vai falar, não. Guarda aí, só pra eu te falar um negócio. beleza? Que eu tava falando pro Ricardo. Quando eu era ateu, eu tinha. Eu tô falando de mim, tá? Não tô dizendo que os ateus todos têm isso aqui que eu tinha, não. Mas eu tinha uma falta. Tá me faltando algo. Eu não acredito nesse Deus, mas tá me faltando alguma coisa. Tipo, tá me faltando alguma coisa. Não, sei lá, isso não me convence. Tipo, parecia que eu não tava completo. E hoje eu me sinto completo, Magrinho. Tipo, nada me falta. Tipo, se fosse pra mim parar de ler livro, tipo, não vou fazer mais nada. Então, tipo, já me sinto completo. Aí você me Entendi. pergunta, nossa, mas por que você lê um livro? Por que você busca mais conhecimento? É pra mim ter Sim, formas de explicar isso para as pessoas. Por exemplo, o próprio Jesus, ele não falava sim, a forma que ele via Deus, né? sim, Ele tinha que transformar isso em algo palpável, é algo observável, para a pessoa chegar até lá. sim. Então ele usou muito bem essa frase. Essa frase é a melhor de todas de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo é você entender que não existe nada além de você. É você entender isso. Que, tipo, não existe nada além do Criador, além de Deus. Não existe nada. Independente de qualquer coisa, né, esse ser ele vai estar lá, o absoluto vai estar lá. Então, assim, hoje eu me sinto completo, cara. Simplesmente eu busco novas formas de explicar essas coisas. Pô, que Até bom, porque Cid, que você chegou a isso, cara. Poucas pessoas entendem. porque assim, mas não entende, sabe por quê, Magrinho? Não entende porque por falta de buscar mesmo, cara. Porque, tipo assim, você buscar fora não é o caminho. O caminho não é buscar fora. Quando eu era ateu, eu buscava conhecimento fora. Eu buscava conhecimento fora. Eu queria ouvir um ateu falar, eu queria ler um livro relacionado a isso. Então eu só queria confirmar o que eu não acreditava. Eu queria só confirmar. A mesma coisa é o religioso, ele só quer confirmar o que ele acredita. Quando você chega ao entendimento que eu cheguei, você não quer confirmar mais nada, você já entendeu a parada. Então, tipo assim, você vai buscar conhecimento para você tentar explicar isso para as pessoas. Entendeu? Sim, sim. Não, Até perfeitamente. o, até, até o próprio Joseph Moore tem dificuldade de explicar, mano. O cara que acho que ele é. Esse cara é estudado pra caramba, esse cara. E o cara tem dificuldade de trazer o negócio, porque é um negócio que, não, é igual ele fala. Sabe essa parada do sem nome? Tem nesse Sim. livro, cara. Essa É parada do sem porque nome. a gente tá Tem nesse limitado a livro. esse vocabulário aqui, ó. Até pra você expressar algo pro outro, você tá limitado a essas palavrinhas aqui, cara. Exato, pronto, Magrão, é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Exatamente isso. E era isso que mexia muito comigo, cara. Porque na época do Acima das Ideias eu não tinha vocabulário suficiente para expressar o que eu tava sentindo.
A garganta chega até, até aperta, mano. Mas eu não tinha, cara. Eu queria explicar, mas eu só conseguia desconstruir o que já estava construído. E eu não entendia Isso. que eu estava limitado a esse plano material e as ideias das pessoas. Mas o acima das ideias, em outras palavras, é justamente o que Jesus entendeu. Quando ele fala que eu e o Pai somos um. Sim, Ou então quando ele fala, vós sois deuses. Ó, sim. cara, nós somos, eu acho que é muito top. Eu escutei isso em um vídeo. Nós somos criadores de realidade, cara. Só que o grande ponto é que as pessoas, ao invés de criar a realidade dela, elas estão presas na realidade de Do outras outro. pessoas, cara. Tem Exato, mano. autenticidade. É isso, São como é que cópias elas de outras fazem? ideias. São cópias de outras. Isso, elas tornam a ideia da pessoa um deus para Isso. elas, Isso aí. entendeu? Mas é por isso aí que tem muitas igrejas aí, entendeu? Exatamente. O pastor é o Deus Bom, dali, o até pastor, o Jesus, padre é o Jesus Deus da outra. nunca criou religião, nem nunca pediu para ninguém Não. adorar ele, nem nada, e aí o que que aconteceu? Não, Jesus lavou os pés, pô, de uma pessoa. E lavar os pés era um ato de humilhação na tradição da galera daquela época. Então Jesus, ele mostrou que ele era como todos. Não pediu essa palhaçada que tem aí. Exato. Pronto, o que eu queria te falar, tá escrito aqui, ó. A mente funciona como um silogismo. Depois, ô Magno, tu pesquisa o que é esse silogismo, que tu vai entender o que eu tô te falando, que tem a ver com o que você falou aí das palavras. O que A é? mente, Fala ela, aí. silogismo é como se a mente ela precisa de um significado para cada coisa. Ah, da hora, cara. Ó, Isso corrobora com a vou minha ler aqui pra, ideia. eu vou ler aqui para tu entender, ó, o que o Jesus Lê fala. aí. A mente funciona como um silogismo. Se a premissa está correta, a conclusão, o resultado será correspondente. Vou dar um exemplo. Se você tem uma ideia correta de Deus, a tua mente ela vai agir de acordo. Né? Uhum. Que eu te falei que você precisa mudar o conceito de Deus justamente para você viver em paz, Cara, viver da hora, tranquilidade. hein? Da hora, já entendi. Entendeu? Esse primeiro eu entendi Exato. já. Exato. Por exemplo, se você acredita num Deus punidor, a Aí tua tu mente vai ela agir vai. como se ele punisse. Isso, cara. Pronto. Como um É cão na exatamente coleira. isso. Da hora. Exatamente. A mente ela funciona dessa forma, cara. Caraca, Dessa forma. poderoso. Se você tem um pensamento deturpado do que é Deus, cara, já era. Você vai Eita. sofrer, você Qual vai livro que é querer esse aí mesmo? É brigar. aquele? É esse aqui, ó. Ah, é aquele que você já tinha mostrado. É. Eu queria achar, cara, o que eu te falei, cara. Silogismo? Não, o silogismo é exatamente isso que eu te falei. Ah, o outro livro, você tá falando? Não, é o negócio que fala sobre antropomorfismo, cara. Tem aqui também. Tem aí Que ele também fala. antropomorfismo, Tem, cara, antropopatismo. que ele fala desse Deus que a religião deturpou, né? A Claro. interpretação. Ó, ele também ele traz a acreditar de uma forma bem simples. Ó. Acreditar que significa aceitar ou uma coisa como verdadeira. É simplesmente isso, cara. Se você conseguir Caraca, entender isso, ô Magrinho, da você hora, da hora. aceita como verdadeiro, você tem uma convicção que aquilo seja verdade, sendo que muitas das vezes não é. Eu vou fazer um trabalho bem interessante com esse livro aqui, cara. Sabe uma coisa que eu achei Ô, bem interessante nesse livro também, da o hora esse Magno? livro aí. Sabe por que eu achei algo bem interessante nele? Que Uhum. o autor, ele aceita, a ignorância dele. E outra coisa mais interessante que eu achei, ele faz você criar a tua própria identidade. Ele não quer que você crie uma crença em cima do que ele está escrevendo. Entendi. Ele Foi isso deixa que eu você achei top. aberto para você improvisar dentro da sua. Puta que pariu. O cara, ele trouxe. Acho que ele pesquisou muito para ele chegar a isso aqui, cara. Será que Foi tem bem no fundo. PDF esse livro aí? Tem, cara, acho que eu vou te mandar. Acho que eu tenho ele em PDF, se eu não me engano. Pô, me manda Eu aí no tenho, chat depois. acho que eu tenho vários livros aqui. Ó, lembra que a gente falou sobre o negócio de você acreditar em pessoas? Olha o que que Uhum. ele traz aqui também. Acho que você vai conseguir captar isso aqui também. Ó, vou ler bem, eu marquei tudo, ó. Eu vou ler bem aqui pra você ver, ó.
A Bíblia diz em Êxodo 25, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus ciumento. Quando a pessoa fala isso, o que ela vai interpretar, né? Que Deus é ciumento, né? Eu sou uma pessoa ciumenta. Olha o que ele traz, a visão dele em relação a isso. Ó, isso significa que você deve reconhecer o Espírito vivo, todo-poderoso, como supremo, onipotente, resultando-se a conceder poder a qualquer coisa criada. Isso. Olha isso, cara. Isso. O cara é sinistro, cara. Em Não, mas outras essa aí eu já tinha. palavras, Essa interpretação eu já sabia já. você já sabia, né? Já. Ó, em outras palavras, você não deve cultuar uma coisa criada. Deve dar toda a sua fidelidade, lealdade e devoção à única presença e poder, chamado Eu Sou, ou Espírito. Isso aí. Boa tarde, meus amigos. Boa Boa tarde, tarde. ô Cícero. É isso aí, Aí ele dá o exemplo lá, ele traz um exemplo ainda, o Magrinho. Se está, por exemplo, querendo promoção ou progredir profissionalmente, não diga para si, o chefe está impedindo o meu progresso. Se não fosse por ele, eu seria promovido e receberia uma remuneração maior. Ao assumir tal atitude, estará exaltando o seu chefe ou um falso Deus. Olha que top isso, cara. Caraca, E que aí, analogia, hein? Analogia sabe por que fera. essa analogia é top? Porque me fez eu despertar para muita coisa. Aí, isso aí que ele falou quando o aí ateu traz a agora ciência, quando o tem ateu a traz ver a com o que você ciência, falou, Cid, lá atrás. Isso aí que ele falou agora tem a ver com o que você falou ali atrás agora, o silogismo. É silogismo? sim. Silogismo. Cara, esse livro é muito top, cara. Só que assim, igual eu te falei, acho que é a terceira vez que eu leio o livro, que eu leio esse livro, mas tinha muitas coisas que eu não, tipo, nem lembrava, nem, tipo, eu falei, será que... Tava até falando com a minha esposa ontem, né? Eu falei, amor, mas eu não... Ó, vou te mostrar aqui onde que eu tô finalizando, eu tô aqui, ó. Eu falei, mas eu não lembro de ter visto isso nesse livro, né? E aí, só que eu lembrei que eu tinha feito uma marcação. Só que eu fiz outras marcações. O que eu entendi ontem em relação a isso aqui? Que dependendo da crença que você tiver, mano, você não vai chegar ao conhecimento. É um processo. Fala, Cícero. Concordo. Fala, meu querido, tudo bem? Não, eu tava esperando Beleza. você acabar de concluir pra não ser mal educado aí. Não, fica à Como é que vontade. como é que vocês estão aí? Tudo bem, Magrinho? Como é que você tá? Tranquilo. Cara, na verdade eu tinha subido, tava com um raciocínio pra falar, acabou que eu desci pra atualizar meu aplicativo e eu não te segui, vou seguir vocês agora, eu esqueci de seguir. Aí eu fiquei procurando você na For You, né? Porque eu não sabia mais onde tava a live. Aí, pô, por incrível que pareça, apareceu novamente. Então quer dizer que sua live Que bom. tá bacana e tá entregando pro pessoal aí. Cara, em relação à Bíblia, né? Como eu tinha perdido o raciocínio, eu vou falar então outra coisa que eu tava com opinião aqui. Eu vejo muito cristão fazer live, e não é o seu caso, né? Porque eu não vi isso na sua live, mas eu vejo muito cristão fazer live e ele achar, né? Agora essa moda de cristão novo, né? Esse estilo diferente de cristianismo agora que tá surgindo, que é achar que o homem tem alguma importância no universo. É assim, eu sou mais importante do que o próprio Deus. Então, Deus tem que fazer tudo por mim, e sou eu sempre, e porque eu que tenho que me engrandecer, porque eu sou merecedor. Para você que é cristão novo que tá chegando aí agora no cristianismo, você não é merecedor de nada. Você é um nada. Você é nada no universo, nada. Nós, como criaturas, nascemos literalmente para servir a Deus. Esse é o propósito da Bíblia. A Bíblia tem esse propósito. Nós somos criaturas que somos servos de Deus. E como você acabou de ler aí, nesse livro, que eu achei muito legal, depois você me passa o nome que eu peguei mais ou menos só o finalzinho que você leu, mas eu achei muito interessante essa... Ah, top. Peraí, deixa eu tirar um print aqui. Peraí, deixa eu tirar um print. E saiu, fugiu, sumiu. Aí, voltou, peraí. Não, beleza. Show. A analogia que você fez, literalmente, nesse texto que você leu agora aí, fala que Deus é soberano em cima de tudo, qualquer tipo de criatura. Então Deus é soberano, gente. Deus é o que manda. Se você não quer seguir a Bíblia, né, o que está escrito nela, beleza, é só você aceitar outra religião e seguir a tua religião. Agora, se você quer ser cristão, você tem que seguir as leis de Deus que estão na Bíblia. Simples.
Ô Zé, você sabe pelo menos o que é adoração, cara? Ou devoção? Ou você tá perguntando? Esse é o grande ponto, né? Às vezes a pessoa faz pergunta e nem sabe qual é o Exatamente. significado. É igual quando o povo. Talvez ele tenha uma ideia deturpada do que seja adoração, do que seja devoção. Talvez. Não, talvez não, literalmente. Assim, eu não sei o que é Zeca, né? Ô Zeca, eu não vou nem questionar você, porque eu tenho certeza que você perguntou, porque você é leigo em questão de saber a diferença da adoração, como o nosso irmão acabou de falar aí. Mas assim, para vocês, o que eu tô especificando, gente, eu não tô nem atacando quem é de outra religião. Eu tô literalmente atacando quem é cristão, que diz que segue o cristianismo e quer deturpar a Bíblia totalmente a seu benefício próprio. Então, assim, estão fazendo até louvores agora, enaltecendo o ser humano. É o ser humano que tem que estar no topo. Eu vou regredir mais ainda o pensamento. Você está tentando atacar pessoas do cristianismo. Aonde que você tirou essa designação? Igual o cara falou ali no chat também, o Deus cristão. O tal da Mel falou ali assim, ó. Vocês acreditam no Deus cristão, mas não nos moldes da Bíblia. Da onde vocês tiraram Deus cristão? Da onde vocês tiraram cristianismo? Da onde você tirou isso, sincero, cristianismo? Não, então, eu entendi essa analogia, eu vou complementar, mas eu entendi o que você está falando. Quando eu usei o exemplo de Deus, eu nem sei se eu cheguei a usar, mas... Não, você não. Não, mas beleza, mas se eu usar até, pode acontecer de eu numa fala, eu acabar usando Deus do cristianismo, enfim, para dar analogia à explicação bíblica, tá? Mas exatamente o que você está falando aí, pro Zeca, é que realmente não tem lógica a gente falar Deus do cristianismo, o Deus do cristianismo, o Deus do budismo, o Deus não sei de onde. Exatamente isso, mano. Você tá Não, mas eu não tô falando, eu acho que você não entendeu ainda. E eu sei que você não falou por falar, eu entendi o que você quis dizer, a mensagem por trás do contexto. Eu tô perguntando cristianismo. Cristianismo, de onde você tirou isso? Cristianismo. Ué, cristianismo vem de Cristo. Não, a palavra ok, a gente entende. Cristianismo vem de no caso, não foi eu que tirei, foi a igreja que foi fundada. O cristianismo. Galera, acho que a gente vai ter que deixar essa conversa para outro dia. Meu telefone tá descarregando aqui. Não, beleza. Beleza então, ô Cid. Tá Uma bom, próxima Cid. Tá bom, Magrinho. Valeu, Tamo junto, gente. Mas a live foi muito boa. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelas curtidas, obrigado por tudo. Valeu, meu querido. Tamo junto aí. Valeu. Um abraço pra vocês. Ó. Beijo. Fui.